Olá pessoal, esse é mais um aulão que você não esperava, mas você precisava, né? Eu resolvi fazer um compilado assim dos nossos conhecimentos, do nosso caminho até aqui, porque muita gente nova está chegando no trabalho, né? E algumas pessoas mandaram perguntas muito interessantes que podem servir para todos nós, né? Para provocar essa reflexão e você fazer os seus encaixes no seu processo, né? O nosso trabalho, ele se trata de uma coisa que foi um investimento de muito tempo, de muita vivência, de muita experiência, de um auto-experimento, né? É bom que se fale isso para você entender que você não está vindo para um lugar que está repetindo mais do mesmo. Esse trabalho tem uma linguagem própria, porque é resultado de uma vivência pessoal. Não é só um acumulado de teorias, de pensamentos, de coisas e tal, que todo mundo já faz por aí. Não. É um arriscar, uma vontade de sair do sistema que está dentro, né? E por causa disso a gente desenvolveu uma linguagem própria, né? Uma série de coisas aconteceram no meio desse caminho, de experiências, indicando as coisas que a gente ensina aqui, e junto disto nós tivemos a aproximação da equipe espiritual, que viu, né, na minha teimosia e da fé, uma maneira de poder passar para vocês um conhecimento extremamente importante, né? Dada esta apresentação breve, né, eu quero ser bem didático, bem claro, bem literal, para vocês poderem compreender bastante, né, com bastante eficiência o que eu estou dizendo aqui. E se surgirem novas dúvidas, por favor envie, porque isso é legal, porque a gente vai mostrando aonde é que você está pisando, né, e o que você pode esperar disso. Certo? Dito isto, eu quero organizar o conhecimento. Você vive hoje, na sua vida, o resultado de uma ideia de mundo, né? Depois você vai compreender, vai fazer novos encaixes você mesmo. Você vive o resultado, né, no seu agora, de uma ideia de mundo que você tem, que eu tinha, que um monte de gente tem, que é: o mundo está aí fora e ele é assim mesmo, resumindo, né? Ou seja, isso dá já uma ideia, uma premissa de que o mundo não é resultado nosso. Ele é um mundo independente da nossa presença, né? Aí o Kalunga veio e falou: olha, o mundo que você vive, ele é uma experiência de consciência, ele é o resultado da consciência, né? Aí a gente entrou com vários aspectos a respeito da matéria, de por que não tem matéria de verdade mesmo, né? O Tiberias trouxe uma informação muito importante na última aula, que ele relembrou um conceito, né, que a gente conversou aqui por causa de uma experiência particular nossa. A gente relembrou o fractal, aí ele trouxe para a aula, né, fez um novo encaixe para você perceber que a lógica, né, que a gente procura trocar com a vida em nome de uma segurança, de falar, putz, será que eu vou ficar louco e tal, né? Na verdade, a lógica da vida não cabe na lógica humana, né? E por isso que esse trabalho convoca muito você. Olha, a gente entende, você quer entender, quer compreender, quer estudar, não para, tudo bem, mas cuidado para isso não virar uma fuga, né? Não virar uma distração, não virar uma coisa que você não aplica no seu dia. A nossa proposta é exatamente que você lembre todos os dias as coisas que são ensinadas aqui e possa fazer escolhas mais conscientes, diferentes da maneira com a qual você veio vivendo a sua vida. Porque você veio vivendo a sua vida pensando que aí fora é independente, o aí fora não tem nada a ver com você. Na verdade, o aí fora tem tudo a ver com você, né? E aí eu vou fazer novos encaixes, vou explicar várias coisas. Vem comigo, tá? Olha, nessa visão de mundo, que a gente não é nada mesmo,
literal. A gente é falho, a gente é cheio de probleminha, a gente tem um fundo que faz a forma, que são as ideias que a gente pensa que são corretas, o que é um ser humano regular, o que é saudável, o que é bom, o que é mal, como que o nosso organismo funciona, como que a vida funciona. Então, a gente tem uma fórmula pronta, né? Que é o paradigma que a gente fala. E inconscientemente, a gente segue isso. Normal, faz parte do jogo. Mais uma vez, esse trabalho não condena nem combate, ele compreende e toma um novo caminho, que é o caminho do buscador espiritual. Tá bom? Né? Então, a gente tem que falar essas coisas para você sempre lembrar. Olha, não é um combate. Você não está entrando num lugar para falar mal dos outros, ou da experiência dos outros, ou do caminho dos outros. Não, você está entrando em você para perceber que, através da informação da equipe espiritual, é o contrário. Essa vida existe porque você está aqui para vivenciá-la. O que você vive é resultado direto das suas crenças. As suas crenças afinizam você ou não com outras camadas de dimensões. É multidimensional. Por que é multidimensional? Agora eu vou fazer um link com o começo dessa aula. Você já ouviu que a vida, né, a experiência é mental, é tudo mental. Calma lá. Mental / experiencial. Por quê? Através das múltiplas camadas de dimensionalidade, o abstrato, que é o todo, que não é humano, que não é Deus. Você pode chamar de Deus. Eu não vou chamar de Deus. É a natureza, é o infinito, o cosmos. Ele vive através da vida de tudo, de todos, de tudo, de todas as energias. Para cada pensamento seu, uma afinidade com determinada experiência que se aproxima de você ou se afasta. O fato de você fazer escolhas no agora, essa é a importância do agora. Você está se aproximando de camadas dimensionais que são mais afins com você de qualquer maneira, seja de maneira negativa ou de maneira positiva. E a vida, através dessas múltiplas camadas infinitas de realidade, fractais de realidade, vive e sente através de você, dessa cadeira, dessa câmera, do Facebook, do TikTok, de tudo. Tudo é energia e consciência, com a função da experiência. O todo abstrato, né, o infinito, ele sente e vive e percebe através de todos e de tudo. Certo? Então, você não sabia disso. A busca espiritual é saber destas coisas, compreender que você é o gerador, né? Entender que porque você, essa sua porção sua, por exemplo, essa minha porção, Marco, veio durante algumas décadas achando que a vida não tinha nada que ver aí fora comigo. E aí essa minha porção desta dimensão que está dialogando com vocês, teve um monte de tapa na nuca e acordou, falando, não é possível, deve ter alguma coisa a mais. Não é possível, tem alguma coisa errada. Porque eu estou fazendo o jogo e assim, na minha cabeça, eu queria uma vida melhor. Eu queria prosperidade, eu queria um monte de coisa. Mas o meu dia a dia, apesar de eu fazer coisas, né, nessa direção de, né, estudar, fazer aquele esforço, ralar, não sei o que lá, dava ruim, dava problema, dava errado, né? Aí veio o conhecimento, né? Porque veio a curiosidade, veio falando, não é possível, tem alguma coisa errada, E eu comecei a investigar, e aí as coisas foram acontecendo, foram mudando, né? A sensibilidade foi mudando, tudo foi mudando, né? Por causa desse processo. Por que eu estou falando isso? Porque neste ponto, onde você faz um esforço, faz uma força, quer alguma coisa aqui na cabeça, mas no dia a dia não corresponde, ainda existem detalhes, né, que estavam ali que eu não percebia, eu achava que era o normal.
né? Aí vem as crenças de desmerecimento, né? Vem aquele modelão aí de fora falando que você tem que ser bonzinho com tudo e com todos, que você tem que se preocupar, se ocupar. Vem o drama interno ligado ao drama dos outros, às histórias dos outros, aos conselhos dos outros, né? Não fazem por mal, mas eu tenho que deixar bem claro, é multidimensional. Neste planeta tem razão para cada um de nós, tem uma dimensão que corresponde às nossas ideias, às nossas concepções. E a ideia, a crença, guia o resto dos nossos aparelhos internos. Nós temos aparelhos internos. Quais, Marco? Mental, emocional, direção, né? Corpo, movimento e sentimento. Mas na base são as crenças, como o Calunga explica. Porque a crença, ela ativa aquilo que você pensa que é possível com você ou não, ativa as emoções e direciona as suas ações no dia a dia. Então a crença, ela é praticamente, né, que eu gosto de brincar aqui, ela é o nosso código de programação. Tá? Aí que você faz um link e fala, puxa, então é por isso. Por exemplo, hoje em dia a internet, né? Mas alguns anos atrás a televisão era muito forte. E como que chamavam a televisão? Programação, né? Ah, e qual que é a programação? Porque está programando. Aí o Marco falou para você lá atrás, olha, você está numa dimensão, né, hipnótica, de qualquer maneira, aonde quem faz mais propaganda é que ganha. Então a concepção de mundo das pessoas, né, tudo que você dá atenção, cresce. Mais um conceito desse trabalho. Deu atenção, cresce. Cresce com a sua energia. Deu atenção, coisa ruim, cresce com a sua energia. Deu atenção, coisa boa, cresce com a sua energia. Você, como unidade consciente, ligada com a vida, diretamente com o seu eu superior, e tudo aquilo que te rodeia, inclusive as consciências que te querem o seu bem, só podem aproximar as ideias delas, né? A vida só pode abrir as portas se você esvaziar o conteúdo daquilo que você pensava que era o mundo. Aí você entende por que você tem que esvaziar a sua xícara, pequeno gafanhoto e pequena gafanhota. Entendeu? Você começa a perceber uma série de ensinamentos antigos que fazem conexão com essas coisas, explicando por que você tem que se esvaziar. Porque o conteúdo referencial seu é um conteúdo de merda, como diz o Calunga. Você não pode nada. Nesse referencial, sua saúde é uma porcaria, você é qualquer um. Tá? E você fica qualquer um. Por quê? Porque você acreditou. Porque a sua régua de medida é a régua dos outros. É o normal dos outros. Marco, eu rasgo a cartilha, como cocô, rasgo dinheiro, persigo a calota do carro. Não. Você não está num conflito. Tem manipulação, sim. O próprio Calunga falou, é de propósito, faz parte do jogo. Não preste atenção nisso, que isso não tem a menor importância quando você começa a perceber quem você é de verdade. E você é, sim, infinito, cheio de múltiplas possibilidades, talentos e capacidades, além da compreensão de qualquer ser humano. Só que o que aconteceu? Marco, eu não me sinto assim. Eu me sinto zoado, acabado, velho, né? Como diz o Calunga, velho, careca, barrigudo, manco, banguela, feio, né? O que aconteceu? Isso é o resultado das suas crenças. Você foi incapaz de administrar as suas palavras e os seus pensamentos e acreditou na sua família. Normal, faz parte do jogo. É sua responsabilidade agora entender que o que você viveu até hoje, você combinou. A sua porção combinou as encrencas. Entendeu? Por quê? Porque nessa viagem cósmica de autodescoberta e de lucidez, né, desse jogo consciencial, existe a viagem da sua sonda particular, que é se atirar na existência e relembrar da sua origem. Mas neste processo,
Você estabelece regras com o seu entorno para viver as experiências. Quais regras, Marco? Todas. As suas dificuldades e as suas alegrias. As suas dificuldades pessoais relacionadas ao seu entorno. Quando as pessoas antigas falavam Maya, ai, Maya, Maya é ilusão, Maya é ilusão. Vamos parar de deixar as coisas longe. O que é a ilusão? Tudo que te rodeia neste segundo, incluindo as pessoas que estão em volta de você. Por quê? Porque existem múltiplas versões delas também. E se você não se fecha na sua, se conecta às suas verdades, às verdades do populacho, como diz o outro, você passa a viver as limitações do populacho. E a fotografia mental que você tem da sua vida, da sua profissão, das pessoas que te rodeiam, passa a se repetir numa única dimensão, numa única porta, numa única direção. Combinado? Entendido? Faz a conexão, né? Depois você assiste essa aula mais umas 15 mil vezes, anota, faça anotações, perceba como esses assuntos se conectam com conhecimentos antigos que ninguém sabia colocar as cartas na mesa direito. Para te falar, olha, tudo isso é resultado de um jogo da consciência que vive através da sua experiência. Quanto mais qualidade de consciência a respeito disso, mais fácil você faz escolhas, mais fácil você percebe as suas crenças, reverte elas de negativo para positivo, aperta o pausa quando a coisa te apertar demais, que é o gatilho de poder, observador participante, né? Observador para aquelas coisas que você não quer mais, que você já entendeu todo esse conhecimento, aí o observador vai fazer sentido. Ele não é uma fuga, ele é uma escolha consciente de quem expandiu de verdade e está agindo no agora para apertar o pausa, o cancelar nesse programa existencial do qual você veio achando que merecia sofrer. Achando que nessa viagem cósmica você era só um ratinho pelado no meio do mato e não tinha poder nenhum, porque tem vários modelos te dizendo que você não pode, que você é pequenininho, você não é nada, você é só uma coisica perdida e lá no alto estão os mestres ascensos, os mestres incensos, né? Os mestres incensos, todos os mestres, e você não é nada. Isso é uma bobagem, porque isso fica assim, e é natural que seja assim, porque o status quo, né? O paradigma, ele espalha esta ideia. E você, através da sua crença, se conecta a ela. Esse trabalho vem, te desperta nesse sentido e fala, olha, você construiu uma persona, fez um caminho sem esses conhecimentos. Não perca tempo lamentando e nem alimentando o que você não quer, porque tudo o que você dá atenção cresce. Então, conspiração, bobagens de diversos tipos, de toda classe de bobagem que te coloca como eu não tenho poder, eu sou frágil e tenho que tomar um cuidado, você pega e joga devidamente no lixo. E não perca seu tempo lamentando. Faz parte do jogo se perder de si para se encontrar. A vida acha graça. Eu não acho nenhuma graça nisso. Mas a vida acha, né? Então eu já cansei de discutir com a vida, de brigar com os espíritos, de brigar com todo mundo. E falei, tá bom, é assim mesmo, vambora que eu cansei de perder tempo, tá? Tá bom. Então aí vamos pegar algumas situações particulares, né? Ah, Marco, o que eu ganho com tudo isso? Tá, então, estou trazendo, assiste aí, continua. É o seguinte, né? Eu recebi algumas perguntas de pessoas, tanto pessoas empolgadas, dando um feedback legal, quanto pessoas, deixa eu tirar um negócio aqui, peraí gente, quanto pessoas que estão angustiadas, né? E por isso que eu resolvi fazer esse aulão, com todo o conhecimento que a gente trouxe até aqui, para que a pessoa tenha um entendimento maior. E às vezes a pessoa não vai gostar do que vai escutar aqui, mas o sofrimento que você passou, seja ele qual for, você programou. Você deu autoridade. Você falou sim para fora. Você se machucou porque programou o seu machucado, porque em algum momento paralelo, alguma sonda sua, um pedaço seu, se sentiu desmerecedor.
e resolveu passar por certas dificuldades porque entendeu que em determinado momento existe um percurso onde só merece quem sofre. Conceitos deste paradigma que você ainda acredita que é real no dia de hoje. Né? Então, não pode ser tão fácil assim. Porque se for fácil, tudo que vem fácil completa você aí na cabeça. Né? Felicidade não é para todos, porque felicidade são só momentos. Né? Então tem várias linhas de programação delicadas, sutis, que parecem que não dão nada, que não é nada. Eu só estou falando, Não, são linhas de programação que você não percebe, não dá o devido valor, né? Mas que elas entram e com a sua voz de comando faz estrago na sua vida, porque você não sabe de tudo isso, você não sabe que você tem tanto poder assim. Você não sabe, por exemplo, que você é hipersensível, você é médium, você é sensível, porque você até hoje não escutou da boca de alguém como é que isso funciona de verdade. Né? E aqui eu estou ensinando para você. Tem outras aulas, mas esse é o nosso aulão. Então eu vou fazer um apanhado rápido desse ponto, porque ele é importante, porque vai ligar com outro ponto importante. Você é médium sensível, mas como a sua atenção está voltada para o meio externo, e o meio externo tenta pasteurizar uma regra, você se mistura com esse povo de modo negativo, de modo a baixar a sua frequência. A sua frequência, a sua crença, a sua emoção, o seu senso de ameaça fica constantemente ativado. O seu estresse fica constantemente ativado, porque a mensagem do meio é ameaça, 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 ameaça. De qual maneira, Marco? Várias formas. Várias, né? Notícias catastróficas, seu parente falando que você não pode confiar em ninguém, né? Seu amigo dizendo que você tem que tomar isso ou aquilo porque senão você vai ficar muito mal, muito doente. Ameaça, ameaça, ameaça. Isso faz com que a sua sensibilidade esteja mobilizada para uma ameaça. E a sua ideia de ameaça traz novas ameaças. Nós estamos num universo autoconfirmativo. E a autoconfirmação explica todo esse arcabouço de coisas, como também explica aquilo que você acha que é inexplicável. O indivíduo que acredita demais nos conceitos que ele tem, nas experiências que ele vive, ele confirma para ele. E o problema é que se isso é uma verdade autoconfirmativa negativa, você precisa estar atento, consciente, para dizer por dentro, não, isso é só para você. Isso não é para mim. Porque se você der crédito, isso se reproduz na sua vida. Dá um exemplo, Marco. Marco leu, né, nesse caminho, nesse percurso todo, estudou demais várias coisas, incluindo duvidando muito do que estava descobrindo, né? Mas tomou contato com certos materiais a respeito da sensibilidade, do mundo sensível, que não foi legal. Né? De informações muito elaboradas, de um mal muito elaborado, muito esperto, que está sempre à espreita, querendo pegar, querendo fazer, querendo acontecer. Resultado, encheção de saco. O dia que a gente descobriu, né, porque uma coisa é você aprender, outra coisa é praticar, por isso que nós evocamos você todos os dias, pratique, lembre, faça, não se esqueça. O dia que a gente descobriu, que a gente percebeu que era a crença, e isso parou de encher o saco. Como encher o saco, Marco? Na tela mental, na sensibilidade, né? Vinha perturbar, encheu o saco. Aí a gente pegou, passou aquele belo tesourão, sumiu, desapareceu. Sumiu, desapareceu, escafedeu. Tá? Então, tudo que você dá atenção cresce. Você médium, encalacrado com gente, com um monte de crença negativa, com difuso. O que acontece com a sua sensibilidade, com o seu ser, com as suas energias? Entrelaça no povão e você fica misturado. O que acontece com o seu corpo? Ele dá tranco energético. Né? E aí o que acontece com os sintomas? Desequilíbrio físico. O desequilíbrio físico levou a classificação da ciência para tentar achar uma saída, amenizar os sintomas, tudo mais, mas a raiz dos problemas físicos, quais? Todos, a não ser aquele que você já nasceu.
todos os problemas físicos vão me odiar para sempre, mas eu estou cagalhando para tudo. Eu falo a verdade, eu aprendi e tive resultado no meu corpo, então eu quero que se dane. Todos os problemas físicos, né, de doença, de coisas que você não nasceu, são misturas energéticas. São baixas frequências. É você dando a mão para né, tubarão disfarçado de gatinho, de coisinha bonitinha. Por quê? Porque esse sistema faz isso. O seu normal, você aprendeu a ser servil, a ser bonitinho, né? A religião veio, misturou tudo. Então você pegou e se encalacrou com o povo, o seu corpo desequilibra fisicamente por causa disso, é um resultado disso. Ainda bem que tem medicina, que tem ciência. Eu não estou falando, olha, rasga tudo, para de tomar remédio, que você é Deus. Não. Existe um processo, né? E dentro desse processo é você que vai vivenciando as coisas, a vida, o seu eu superior, conduz para que você tenha os seus resultados da maneira única e exclusiva que é sua. Percebe? Então, quando eu enfrentei certas coisas, certos desafios físicos, ao qual eu resolvi que era a hora de eu experimentar e ir além daquilo que ilusoriamente eu estava sentindo, eu pude fazer com consciência, né, com entendimento das coisas que estavam acontecendo. Isto responde uma pergunta que me fizeram de uma maneira geral. Tá, mas o que eu ganho? Você de volta para você. Porque você, com uma ideia de mundo, com um parâmetro que você pensou que era real, você fez escolhas achando que estava ou fugindo de um perigo ou satisfazendo alguém que estava do seu lado. Exemplo, ai meu filho, você vai fazer medicina, porque medicina é respeitada e ganha bem. Se você ganha bem, existe um mundo que você ganha mal e que você não é reconhecido porque você vai fazer o que você gosta e o que você gosta não dá dinheiro. E precisa lutar muito para viver. Ou seja, você construiu uma persona baseada nas ideias de um mundo daquelas pessoas que não fizeram de propósito, não sabiam nada deste assunto, apenas repassaram aquilo que aprenderam, as coisas boas e os machucados, né? As coisas boas e a maneira de lidar consigo própria. Existem muitas pessoas que se sentem mal de se colocar em primeiro lugar, se sentem mal de cuidar de si. Né? Por quê? Porque tem um fundo que faz a forma, tem uma religiosidade, tem uma mistura de conceitos lá no fundo que faz a forma que impedem que a pessoa se desenrole na vida e se faça. Né? Tem uma série de coisas que acontecem também no entorno da pessoa que machucam e primeiro machuca a pessoa, depois a própria pessoa segue adiante com esses machucados e se auto-machuca. Né? Não se sente digna, não se sente forte, porque é o resultado de todo um processo que ela construiu, onde as ideias de desmerecimento fizeram com que o corpo se desequilibrasse de tal forma que os sintomas ficaram muito mais fortes do que a vontade de melhorar, a vontade de sair dessa. E aí, nós como seres humanos, e é normal que isso aconteça, nós arrumamos mecanismos alternativos de compensação para poder levar a vida. Né? Então, as pessoas às vezes comem demais, dormem demais, falam demais, um monte de coisa demais. Para quê? Para tentar, né, resolver o buracão. Aquela angústia interna que ninguém fala e tem medo de falar sobre ela. Pois é lá que mora a cura. Tá? Por quê? Porque daí aí vem o seu calunga e fala, criança interior não vai curar. Adoro o jeitinho que ele falou. Não vai curar não. Larga pra lá e entende que você andou no engano existencial, né? Talvez nessa oportunidade e em muitas outras, para tentar voltar para casa. Que casa? A sua própria, o seu eu interno, né? E aí veio toda essa confusão que te machucou. Esse trabalho é para falar, ó, larga pra lá tudo, larga pra lá o que vem pra frente, fica no agora, faz suas escolhas as melhores que você puder para se tratar bem, compreenda que o gatilho de poder ele é uma pausa automática a qual você não tem que fazer grandes análises, porque no momento que você faz a análise, você já está criando uma nova condição para confirmar que você não tem jeito. Entende? É poder literal, e você vai ficar correndo atrás do próprio rabo e cristalizando uma situação que não consegue ser deschavada, porque
está tudo impressionado, suas ideias estão impressionadas. O seu corpo, como ele está hoje, ele é resultado das suas ideias, daquilo que é possível ou não com você. As dores que você sente são resultados inconscientes, né, daquilo que você determinou. Mas que coisa é essa do inconsciente? Não, inconsciente de estar inconsciente de todas essas ideias. Não é o inconsciente mais profundo que você fala que você não tem poder nenhum. Porque também neste processo, presta atenção no que eu estou falando, você criou regras as quais dizem que você não tem controle nenhum sobre o que está dentro de você. Você percebe quantos baldes eu estou chutando? Nós somos criadores de regras autoconfirmativas. Quais? Todas. Para dentro, né? E para fora. Aí você fala, são coisas do passado, estão inacessíveis, ficam. Mas e o que todo o conhecimento que foi feito e tal? Tá bom, não tem problema, não vou brigar. Não estou falando que está errado. Né? A gente precisa de trilhas, né? Nesse caminho, nessa aventura da consciência. Tá tudo certo. Mas talvez essa aula sirva para aquela parcela de pessoas que percebeu que escolher a si não é rejeitar o resto. É apenas viver e deixar viver. Porque na hora que você não deixa viver e critica o todo, quando você critica o sistema, o que a gente está fazendo aqui é um discernimento. É assim que funciona, o sistema é assim, machuca por causa disso, você tem que mudar esta atitude para melhorar, você tem que compreender que todas as dificuldades particulares que você passou, você programou, porque você não sabia, porque você tinha uma sonda, um pedaço seu de consciência, que achou que precisava sofrer para merecer. Como dizem os nossos amigos, vou fingir que eu não sei de onde veio essas ideias. Né? Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero continuar. Vamos em frente, tá? Então, é autoconfirmativo, tudo que você dá atenção cresce, você é o poder. Tá? E você construiu uma vida, uma profissão, um relacionamento, achando que você não tinha nada de poder. Que você era um resultado aleatório. Mas tudo que você viveu foi um resultado das suas crenças, tá? Então, se você muda tudo isso e começa a se voltar para você, o Marco, por exemplo, começou a expandir consciência, começou a sentir energias sutis, né? Agora é aquela resposta, mas o que eu ganho? Então, aí é uma coisa que eu preciso dizer para você da minha experiência, mas eu tenho que dizer para você de forma responsável. Quem conduz a sua experiência é você. É o seu eu superior. Não posso te dizer, isto é um padrão, vai ser assim. O que eu posso te dizer é, muda tudo, tá? Muda a saúde, né? Aquela pessoa, por exemplo, como eu, que nunca imaginei que eu seria tão sensível assim, né? O que eu fiz? Eu tomei distância. Né? Eu me afastei de pessoas, situações e coisas que me feriam, que me diziam que eu não era nada. Eu comecei a não ler nenhuma informação que dizia que o ser humano é fraco, que o ser humano é porcaria, que o ser humano é lixo, que isso ou aquilo. Eu comecei a me afastar de tudo. E aí eu esvaziei. E aí você vai se esvaziando, apesar de eu ter estudado que nem um maluco, né? Teve um momento que eu parei e tal, agora eu sei administrar melhor isso. Mas você tem que se esvaziar do que você pensava que era a vida para poder sentir os resultados disso que é ensinado aqui. Né? Aí a sensibilidade foi... Coisas aconteceram indescritíveis, né? Que são sensações sutis que é difícil colocar em palavras. Muitas experiências. Experiências também multidimensionais, coisas que eu testemunhei com a minha esposa, sem ela, né? Coisas que ela viu, que eu não vi e que tinham a ver comigo, né? Uma versão alternativa minha, tomando contato com ela e de repente vai, fecha a porta, ela olha para o lado, eu estou dormindo, entendeu? Coisas aconteceram nesse sentido para mostrar, olha, a realidade é muito ampla, né? Então, vamos voltar para o pontinho que eu estava. Muda a sensibilidade. Você começa a perceber, você tirando esse paradigma, se afastando desse povo, dando chega para lá nessas ideias, percebendo isso que é ensinado aqui, a sua energia desencalacra
dessa baixa vibração, né? Eu estava falando que você é médium. Como? Ué, médium desse jeito. Você está na média. E a média acredita que não. E a média está misturada. E aí todo mundo se mistura e desregula o corpo. E aí o corpo fica tentando pegar tranco e tal. E ainda bem que eu falei, né? Falei para você, ainda bem que tem um remédio. Porque você acredita no remédio. Porque o remédio te dá a oportunidade de você ter um respiro para poder ter um dia melhor. Ainda bem que tem. Né? Porque tem gente que não tem consciência do que está sendo dito aqui e não está pronto para o que está sendo dito aqui. E eu sei disso, mas isso vai chegar em quem precisa escutar, né? Então vamos lá. Então você começa a mudar seu corpo, começa a compreender que as experiências boas e ruins que você teve, você programou, né? Você começa a perceber que foi um grande, entre aspas, engano, que isso aqui é um grande de um jogo de consciência, que ele não tem uma explicação lógica, é fractal em cima de fractal, em cima de fractal. Depois dessa aula vai ler o conceito de fractal, faça seus encaixes, mas é fractal em cima de fractal, em cima de fractal, se bifurcando em múltiplas possibilidades para viver e sentir, tá? Então, é impossível eu te dizer aonde que isso pode chegar no seu âmbito particular. Eu sei que você vai mudar a sua sensibilidade, e a sua sensibilidade vai te conduzir para uma mudança física, para uma mudança de profissão, para uma mudança, né? Porque se você escolher uma profissão que você não tem a ver com você, você vai descobrir. Você vai descobrir. Se você foi recheado de medo, fez um monte de escolha que não tem nada a ver, você vai perceber através desse processo. E você vai fazer o movimento de escolher aquilo que é melhor para você. Então talvez você vai mudar de profissão, de relação, vai mudar seu círculo, vai mudar o seu ser, né? Mas isso, você não vai fazer uma troca disso a troco de nada. É porque você viveu que você vai persistir. É porque você arriscou que você vai ver e vai sentir que isso que é ensinado aqui é real. É por causa disso que eu tô, sei lá, 15 anos nesse processo, que eu senti no meu corpo. Porque apesar das minhas dificuldades particulares, de todos os problemas resultantes das minhas crenças, eu não larguei isso. Poderia ter largado, mas eu sei o que eu vivi. Eu sei o que aconteceu na minha vida, né? Percebendo essas verdades e vivenciando elas no dia. Então, eu não larguei. Eu sou o resultado desse processo. Eu não planejo essa aula. Eu amo falar sobre esse assunto e faço de maneira espontânea todas as vezes. A única coisa que eu fiz agora é anotar um pouco aqui, né, para ordenar, porque apareceram muitas dúvidas e esse aulão é uma oportunidade enorme para eu poder esclarecer quem já está, quem ainda e quem está chegando, né? Então, teve uma pessoa que perguntou qual o grau de transformação. Total. Mas não transforme isso numa fuga. O agora é extremamente importante, porque o agora, hoje, o que você vai fazer hoje com você depois dessa live, determina a mensagem que você está mandando para a vida a respeito de você, das suas crenças, e não trate isto com medo ou como uma tábua de salvação. O Kalunga, ele deu uma aula para a gente aqui através da mediunidade da fé, e ele lembrou alguns conceitos, né, sobre autossabotagem e sobre a tábua de salvação, né? Eu acho que não foi nessa aula, mas ele tinha falado sobre tábua de salvação. O que é esse conceito? Tudo que você faz no seu dia, pense se você não está fazendo, se a causa do que você está escolhendo ou fazendo é porque você está com um grande medo e você precisa se salvar de algo. O seu processo, ele não pode ser algo para te salvar de algo. O nosso trabalho não é algo para te salvar de algo, é algo para te esclarecer, para tirar os véus das ilusões que você colocou sem saber o que estava fazendo. Ele é para te mostrar, olha, fica no agora, faça escolhas dignas de quem você é de verdade, e não do personagem construído a partir de um paradigma de fraqueza, de sofrimento, de falta, de ilusões autoconfirmativas. O que quer dizer o autoconfirmativo? Ah, mas Marco, eu me lasquei. É autoconfirmativo. Doeu, dói mesmo, né? Então, a partir de hoje, construa escolhas conscientes e não transforme o seu processo numa tábua de salvação. Transforme ele no processo que ele é. Ele não tem um objetivo, não tente controlá-lo. Apenas fique consciente de quem você é, faça escolhas mais conscientes daquilo que você é de verdade e deixe a vida
sinalizar. Não se preocupe com o controle, solte o controle. Eu falei no short apareceu aí, tudo que você controlou deu errado, porque atrás do controle extremo, né, entre aspas extremo, eu falo assim porque às vezes a pessoa, não, mas eu só queria saber, eu só queria, como se fosse, né, passar uma manteiga nas costas de um jacaré. Não, o controle, ele sinaliza também o medo. Eu quero saber aonde eu vou chegar com isto. Então o controle é medo, percebe? Nós não estamos falando aqui para você se atirar de um prédio, sair voando, ou andar sobre as águas, ou ficar multiplicando pão. Nada disso. A gente está falando, olha, adquira maestria sobre você, perceba que a multidimensionalidade cumpre uma função dentro da consciência, que é sentir a experiência, né? Viver através do sentir de tudo e de todos, né? Não é à toa, tem uma função, e você adquirindo consciência disso, faça escolhas mais alinhadas com essa linha, né? E deixe a natureza agir. Saiba que você é digno, que você sim tem que se colocar em primeiro lugar. Porque na hora em que você pode fazer as escolhas do seu coração. Puxa, mas Marco, é do meu coração, eu quero ajudar, quero fazer, quero acontecer. Tá bom, tá? Mas cuide para que você não seja o último da fila. Porque tem uma mensagem em tudo que você faz para o seu eu superior. Tem uma bifurcação que te traz só para você só depois, né? Então, essa mudança, ela não pode ser uma fuga, né? Esse despertar não pode ser uma tábua de salvação, né? E existem fases, o caminho é que é gostoso, não tem um objetivo final, é todo dia, no agora, você lembrar disto, tá? E o seu corpo, a sua vida, ela está adaptada para aquilo que você compreendeu como real, né? De modo geral, não que a vida não faça isso, porque a vida não tem, ela tem as razões dela que não é humana, né? Mas em geral, você está adaptado para aquilo que você determinou nesse jogo. Né? O que isso quer dizer? Que se você tiver uma grande virada no seu corpo, na sua consciência, talvez você não esteja emocionalmente preparado para ver a amplitude da coisa. Isso pode te desregular, né? E aí não tem game. Por isso que as dimensões não se abrem de uma forma assim, em geral, para que todos vejam tudo e tudo esteja provado e você possa arriscar a compreensão desse conhecimento. Porque tem gente que vai ficar louca de ver outras dimensões, tudo junto ao mesmo tempo agora, né? Isso não é uma experiência fácil, tá? Vamos em frente. Marco, então eu vou evoluir. Não, você já é. Mais uma vez, tudo que você quer já é, porque cada pensamento seu, cada decisão, cada emoção cria uma bifurcação. E é tudo ao mesmo tempo agora. E quando você está preenchido do paradigma, você repele as possibilidades melhores. Elas já existem. O que impede a aproximação é exatamente o conteúdo que você acreditou que era verdadeiro, especialmente o negativo. Então, a aproximação das possibilidades e a ligação interdimensional que existe, né, o Kalunga ensinou na outra aula, como você está com um conteúdo negativo, isso impede que essas inspirações mais leves, que essa interligação dimensional chegue em você, a mensagem não chega. Ela fica bloqueada, barrada, porque tem um outro conteúdo dentro de você, né, mental, tudo, que ocupa um espaço. Então, o processo de esvaziamento ele é importante. O processo de ser uma criança, agora você vai associar, né, porque tem muita coisa distorcida, muito zoada, mas tudo que eu estou falando aqui, você pode ver que tem uma ligação de algo que ninguém falou direito antes, que você não fez o encaixe, não deu para você sacar. Por que a criança? Porque ela está vazia. Ela está vazia. O pessoal espertinho, né? Que deixou aí, algumas coisas acabaram passando, mas a maioria, tudo manipulado, tudo zoado, não dá para confiar, né? Eu não confio, e sei porquê, também já escutei da boca dos espíritos, que está tudo zoado. Não dá para confiar, entendeu? Então vamos em frente. Então você não vai evoluir. Não, você já tem. Você só precisa tirar as ilusões, você só precisa tirar os rótulos, precisa parar de ter pena de quem está em volta de você,
querendo capturar a sua atenção para você agir exatamente como o personagem que você pensava que era, que está ligado com o paradigma, ligado com aquilo que você acha que é real e bom para você. E se você está fazendo isso, e tem um grande número de pessoas fazendo, eles devem estar certo. Eu tenho que ser bonzinho. E você tem que agredir a sua divindade em você, sem saber que está fazendo isso, porque afinal de contas todo mundo faz. Né? E está todo mundo misturado, e aí tudo desregula porque você começa a sentir o outro. Ai, são os espíritos. Não, é você sentindo encarnado. Não é encosto. Você está sentindo sua tia, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus primos todos, porque tudo é a mesma crença que frequencia na baixa frequência e coloca todo o campo sensível de todo mundo misturado. Né? Claro que tem os vandalinhos do astral, né, que se aproveita e fala, puxa, esse povo acha que é tudo rato, eles têm tudo na mão e não sabem o que fazer, então eu vou colar lá. Olha lá, o Marco acredita em mago negro, vou lá encher o saco desse ponto. Agora é com você o trabalho, você faz o resto. Tá bom? Nessa parte, tá? Então, vamos lá. Uma coisa muito importante, né? Então, olha, eu vou continuar, mas tem uma pergunta aqui, ó. É se afastar? Se a única solução é se afastar. Tem um amigo meu, um amigo nosso, amigo meu, amigo de todos, perguntando se a única solução é se afastar. Depende de você, né? Tudo é muito único, né? Se você conseguir usar o gatilho de poder, observador participante, e continuar perto das pessoas, você pode continuar, não precisa se afastar, mas você precisa estar atento, consciente, perceber que as pessoas têm uma ideia de mundo e que elas estão tentando, ao contar para você, ela está tentando te vender a ideia de mundo dela. Ela está tentando te empurrar as limitações dela como um padrão normal e que é para você também, ela está te enfiando no mesmo saco. Né? Só que a multidimensionalidade está aí para isso. Então, existem experiências. É bom que você tenha falado disso daí, antes que eu vá para o próximo tópico. Porque uma pessoa perguntou assim, falou assim, eu tive muito problema, né? Coisa de bullying, coisa difícil, né? Então, estou falando, e é complicado, as pessoas muitas vezes não estão preparadas para escutar que programou isso. Olha, eu humilhei demais, tem uma certa ilusão existencial, humilhei demais, agora eu quero ser humilhado. Então, programou as humilhações, programou a encheção de saco, né? Então, admitir, puxa, estava iludido, puxa, eu fiz uma viagem na existência, na consciência, uma viagem cósmica, né? Não viagem cósmica aqui, mas assim, como ser existencial, como consciência, e eu me perdi de mim, agora estou encontrando o caminho para casa, e eu realmente programei um pai horroroso, uma mãe horrorosa, eu ser horroroso com os outros, eu receber tapa na nuca, programei um monte de dificuldade, um monte de trauma, um monte de problema, mas puxa, encontrei esse trabalho, vou largar esse personagem, eu não sei quem sou. Pronto. Só sei que nada sei? Olha, cada coisa que eu falo vai para um caminho, uma bifurcação, um entendimento do passado, alguma coisa que ficou mal explicada. E aqui eu estou falando, é por isso. Por isso você se esvazia. Por isso que você deixa a multidimensionalidade agir. Por isso que você precisa compreender esses machucados e largar para lá e não repetir, porque na hora que você repete, você está criando mais, você está autoconfirmando você no vitimismo e você está dizendo para você mesmo, eu não tenho poder, eu não tenho poder. Você se congela diante de uma única porta, né? Tá? Você dá atenção, cresce, você é o poder. Então, isso muda o seu ser, muda a sua profissão, muda a sua relação. Se você usa o gatilho de poder e fica de boa com as pessoas tentando te convencer que a vida delas é assim e a sua é também, não tem problema, meu amigo. Não tem problema você falar assim, é verdade, né? O trânsito, a inflação, o governo, o inferno, a doença, isso, aquilo, e por dentro, observador, observador. Não tem problema. Você não tem que temer nada. Não é porque as pessoas agem assim que você está com medo e tem que ficar com medo. Eu estou esclarecendo que você é a sua medida. Se você está numa situação particular, agressiva, que você corre risco físico, por exemplo, que você está numa relação extremamente conturbada e a pessoa não vai conseguir conviver com o seu equilíbrio, com a sua mudança, você tem que tomar uma atitude. Você está aqui para fazer escolhas.
Este é o cerne de tudo. Estar consciente para fazer escolhas. Certo? O nosso amigo aqui, o Zênio, é isso aí, né? Trouxe de novo o conceito do gatilho de poder. Tudo que não faz bem, para nós, observa, não agarra, não briga, e ele falou aqui, ó, e o que for bom participa. O participante é aquele que exalta, que não tem medo de divulgar o bem, de falar que, putz, recebi uma ótima notícia, né? Vou ser promovido, ou alguém falar alguma coisa boa para você, isso mesmo, ou alguém te dá um presente, não precisava sim. Para com esses hábitos, é uma mensagem que você está soltando. Precisava, obrigado, era o que eu queria. Exalta, para de ser humilde. Essa sua humildade não combina com quem você é. E ela é ligada a uma religião, ligada a um hábito obscuro, a alguma coisa para te dizer que você é só mais um ratinho, que você tem que ser pequenininho, que você tem que sonhar baixo, você não pode sonhar alto, você não pode dar força para o seu ser, para os seus sonhos, para as coisas que você ama de verdade. Faça isso, né? Fique aí na arquibancada esquentando o banco, né, como um trouxa, vendo o mundo acontecer sem saber as coisas como acontecem, né? Então, por exemplo, né, a pessoa falou, voltando para a linha de raciocínio, né? A pessoa falou de bullying e tal, programou, né? Larga essa história para lá, fica no agora, aprende tudo que está sendo ensinado aqui, aplica no agora e tenha discernimento para fazer suas escolhas. Você está aqui na base para escolher. Vou para a direita, vou para a esquerda. Isso me exalta, isso me tira valor. E o resto, observador. Deixa a vida sinalizar. Ela vai sinalizar. Isso pode mudar a sua vida. Você pode descobrir que você fez uma profissão que você odiava só para agradar os outros, mais uma vez. Isso muda tudo, muda a sua sensibilidade, né? A sensibilidade mediúnica pode ser que desenvolva, ela não está aqui só para você receber espírito, ela está aqui para fazer escolha, né? Tem um exemplo em uma aula, vou dar esse aulão para repassar. Eu estava meditando, tá? E aí, eu estou olhando casas para comprar e tal, e aí a gente visitou uma casa que era muito bonita, linda, um pé direito maravilhoso, uma coisa maravilhosa assim tal, mas os móveis da cozinha não colavam na parede, né? Tinha uma rachadura no teto lá em cima, né? A parte de fora sem nenhum ralo, e a gente falou, puxa, que coisa esquisita, né? Tudo no piso ou no cimento, e aí os móveis não colam na parede, as paredes em volta tudo com problema, com coisa, com umidade, algumas paredes, né? Não todas, mas algumas, né, da extremidade da frontal da casa, da parte da frente, com umidade, tudo. Aí eu peguei e falei, puxa, que coisa, casa bonita, será que vale a pena a gente arrumar e tal? Fui meditar. Quando eu fui meditar, mal sentei para meditar, não passou nem 5 minutos. Veio uma informação extremamente clara. Marco, a casa não tem ralo externo, a umidade entra no solo, está se concentrando no centro do terreno, embaixo da casa, causou a rachadura lá em cima. Então, mediunidade, ao contrário de um povo que você já sabe de onde veio, não quero falar mal, cala a boca, Marco. Tem uma série de informações extremamente confusas, com fundo religioso, né? Não pode ganhar dinheiro com mediunidade, um monte de besteira, todo mundo é médium, só que está misturado. Quando você começa a sair dessa mistura, você vai perceber a sua sensibilidade voltando, e ela está aqui para você fazer escolhas, ela te auxilia a não fazer como o Marco, né? Que quase comprou uma casa que era maravilhosa, linda, e ele falou, não compra não, é encrenca, vai dar problema para você. É para você fechar negócio, é para você criar novas coisas, criar novas empresas, prosperidade, né, novas oportunidades, guiar o seu ser a partir da sua profissão que você ama. É para isto que a mediunidade está aí, para te orientar nesse mundo de gente cega e perdida. Tá? Deixa eu olhar aqui mais um pouquinho, que tem um monte de coisinhas que as pessoas perguntaram. Manter a frequência... Então é isso, né? Tem um último ponto aqui que eu acho legal de ser dito, né? Porque aí tem o processo do despertar.
No nosso trabalho, despertar é todo dia, meu amigo, esquece. Não, despertei, eu estou despertando, né? Todo dia eu estou aberto a aprender de novo, aprender mais, observar de novo o meu comportamento, perceber o quanto é literal o que é ensinado aqui, né? Me dá a oportunidade, inclusive através de estudos que eu estou fazendo, de perceber que tudo obedece a essa mente que comanda, fora e dentro, corpo e tudo. Né? E como usar isso de verdade? Como trazer isso para esse trabalho, eu praticar e poder ensinar? Então vocês aguardem aí que vai ter muita coisa. Você fala, nossa Marcos, você é louco, você está dando tudo de graça. Não, é uma prática também. E não importa, nem todo mundo tá maduro para entender isso. Né? Então, olha assim, o Marco, agora eu vou responder uma pergunta de uma pessoa, né? O Marco era outro. O Marco, isso aí serve para vocês, serve para mim e serve para quem vai me assistir. Você sabe aquele Marco? Sabe aquela pessoa? Mas o Marco, lembra? Morreu. Esse Marco que essas pessoas conheceram há 15 anos atrás não existe mais. Morreu. Não é a mesma pessoa. Entende? Eu quero dizer isso pelo seguinte. A pessoa fala, despertei. Aí começa a confusão. Aí começa o cloro na água, o chemtrail, né? Aí vira um novo processo, uma nova aventura de eu contra algo. Eu contra o mal, porque eu quero ser um herói e botar uma capinha. Isso é uma merda, tá? Porque você está dando energia. Você vai viver dificuldades. Você vai viver pisando em ovos. Você vai viver achando que tem um grande mal para ser combatido. Cuidado com o que põe na boca. Você dá peso atômico a tudo. Tudo, tudo, tudo. Por isso que eu dei uma dica, tem gente querendo emagrecer. Olha, faz a dieta do Marco. Quebra o espelho, faz uma atividade que ama e não olha mais para a balança, nem para o espelho, nem para o reflexo e nem pensa nisso. Só pensa assim, eu quero ficar bem. Eu quero ficar bem, eu quero ficar bem. A sua cabeça vai falar, mas você está faltando. Olha o seu exame, olha o peso, olha o seu reflexo, você está pançudo, para de tomar cerveja. Você dá peso atômico, para de transformar a sua vida no inferno. Quem dá peso atômico é você. Só que você tem que ter o quê? Consciência. Fazer com consciência. Né? Faça uma experiência, não acredite em nós, apenas faça uma experiência, para de olhar para o reflexo, para de subir na balança, para de se preocupar com o que põe na boca, acha uma atividade física que ama, que gosta, faça ela com prazer, né? Termine ela falando, puxa, que bom que eu fiz, que bom que eu estava aqui, que bom que eu fiz, e fica nisto, é literal, não quebre essa corrente, faça isso 1 mês, 2, 3, daqui a 3 meses você sobe na balança de novo, só para você cair a sua bunda. Tá bom? Eu tô falando isso, né? Mas eu queria voltar para o negócio do vilão, né? Sempre tem um vilão. E a pessoa não percebe que ela construiu ela. Despertei. Não, tudo que ela achou que ela fez em função de um paradigma que ela se enganou. Então, se a pessoa se acha sem propósito de vida, é exatamente porque está num momento onde ela percebeu que tudo é ilusão, que ela foi manipulada assim. E não tem problema, bem-vindo ao clube, todo mundo foi, todo mundo é. Basta ligar esse aparelho aqui, sempre tem alguém querendo dizer uma verdade para você, sem que você sinta isso de forma consciente e perceba o quão ficou verdade por causa que você deu atenção. Só porque você deu atenção. Eu só estou falando, eu só estou vendo. Você não sabe o que está por trás disso. Tá? Aí você faz as suas conexões da vibração, né, das coisas. Tá bom? Então, o seu propósito pode vir com este processo. A sua mudança de profissão, de vida, pode vir com este processo. O Marco não começou. Se perguntasse para mim, puxa Marco, você sabia que daqui a alguns anos você ia estar falando sobre esse assunto apaixonadamente, sem nem fazer nenhum roteiro, nem nada, sai falando, emendando uma coisa na outra, pensando, nunca eu ia pensar nisso. Nunca, jamais eu sequer tinha imaginado que eu ia chegar nesse ponto. Né? Nunca, jamais eu sequer tinha imaginado que eu ia chegar num ponto de olhar e falar, puxa, eu desenvolvi ferramentas, eu desenvolvi uma linguagem para eu lidar comigo, mas isso serve para qualquer um, para todos. Eu nunca pensei nisso.
Eu nunca pensei que eu amaria de tal forma, com tal paixão, que não importa o que acontecesse, e aconteceram muitas coisas comigo, muitos problemas, eu nunca ia abandonar isso. Então, o seu propósito, diante de descobrir que o mundo é só um teatro alimentado com a sua própria energia, talvez eu descubra um novo propósito se eu ficar bem no agora. Então larga a lamentação, larga os Bilderberg, larga a conspiração, larga os ET, larga o Atlas, sei lá qual é o número que enfiaram nessa merda, larga os Nibiru, os Anunnaki, larga essa bosta toda, que isso não leva para nada, só vira uma nova distração, você está perdendo o seu tempo, sendo que hoje você pode mandar uma mensagem para a existência, para o seu eu superior, para a sua energia. Tá bom? Eu falo assim porque eu estou empolgado. Deixa eu ver, eu acho que não falta mais nada. Eu vou dar uma olhadinha aqui, porque teve uns comentários, né? E talvez seja uma boa oportunidade. Eu acho que eu dei um aulão geral. Né? Se faltou alguma coisa aí, quiser perguntar, pergunta. Se você é novo aqui, saiba que esse perfil, ele é um curso. Tem shorts? Tem, mas tem aulas completas, várias aulas completas. Tem um monte de coisa aqui. Então, olha, amigo, agora é a hora do humor, né? Teve um amigo aqui que perguntou assim, por onde ler Freud? Assiste de novo, eu não quero falar mal de ninguém, tá tudo certo na existência, tá tudo certo na vida. Tudo tem sua escala de desenvolvimento, seu momento, sua escala de consciência. Nós não somos todos iguais, nós não vemos a vida de maneira igual, nós não vivemos igual, porque se fosse tudo igual, o resultado de todos seriam iguais. Tá? Isso é bem simples de ser compreendido. Não somos iguais, temos o mesmo potencial, mas em escala de consciência, algumas pessoas veem as coisas de uma maneira muito diferente, vivem a vida delas como resultado disso de uma maneira muito diferente, muito mais ampla, né? Tem gente, eu vou falar para você isso daí, tá? Que tem gente sim que consegue sustentar a experiência vendo várias camadas de realidade. Existe. É real. Tem um monte de coisa real aqui que você fala, nossa, é inexplicável. Não, é incompreendido. Você, no seu processo, não compreende porque te faltam essas informações desta aula para entender que a coisa pode se desmembrar de uma maneira imprevisível. É a sua consciência, né, o seu pedacinho de consciência, a sua sonda dimensional que vai determinar. É o que você escreveu no seu roteiro existencial com o seu eu superior. Eu não posso te dizer, não tem como dizer, entendeu? Eu sei que esse processo pode te conduzir para uma mudança muito forte e para uma experiência de vida mais fluida, menos autossabotadora, entendeu? Então é complicado. Por onde ler Freud? Diante de tudo isso que eu expliquei, não vou responder. É autoconfirmativo. Tudo é autoconfirmativo. Nada escapa disso, tá? Vamos lá, vamos lá. Agora eu vou rolar a tela que a gente está no final do nosso aulão. O corpo principal já foi, né? Olha, mais uma, tá? Só para fazer você pensar. O Marco é formado em psicologia. Agora deixa para lá, você pensa aí, tá bem? Eu não quero falar mal de ninguém. Você pensa no que foi apresentado aqui. Reflete, anota, faz pergunta. Né? Você fez essa pergunta, mas é uma pergunta, Marcos, você não vai responder? Ué, eu acho que eu já respondi, né? Diante de tudo que eu falei aqui, você já sabe o que acontece. Mas ainda bem que tem psicólogo, tem Freud, tem remédio, tem tudo. Porque são escalas, a pessoa precisa acreditar. Ela acreditou num negócio, é um momento da existência dela que está usando aquele recurso para seguir adiante. Não tem erro, né? Não tem nada errado. Tá bom? Deixa eu ver mais, tem bastante coisa aqui. Mas Freud despertou para aquele momento dele, para aquela consciência dele, para aquela coisa dele, né? Ele trouxe uma contribuição falando, tem coisa para dentro, tem coisa dentro que causa a pessoa emoção, que causa problema. Você pode chamar isso de despertar. Para mim, despertar é todo dia. Aprender é todo dia, estar consciente de mim é todo dia, né? Perceber o que eu sinto, o que vem, o que acontece é todo dia.
Tem essa, despertei, acordei. Ah, meu amigo, você está enganado. Diante de tudo que eu expliquei, né? Não você, né? Tô falando de todos nós, né? Porque um dia eu falei, puxa, despertei. O próprio Marco falou, né? Aí diante de tudo que eu fui aprendendo, tentando praticar, eu despertei é nada. Nossa, cara, agora eu tô tomando a dimensão da coisa. E o quão pode ser rápido se a gente deixar. Se a gente deixar, as coisas podem se manifestar de uma maneira natural na vida e não precisa demorar. Mas olha quanto conteúdo tem na gente de verdades dos outros. É autoconfirmativo. Tem várias dimensões, milhões, bilhões de dimensões. Não é nem milhão, é bilhão. Não é brincadeira. Tem verdade para todo mundo. É uma bagunça? Tibirias falou, Kalunga também. Não. Né? Tem a ética cósmica, a ética universal. Quando você descobre que você é uma raiz tão ligada com a existência assim, e você pode desvencilhar a sua vida, viver melhor, você não precisa roubar ninguém, agredir ninguém, né? Você não precisa fazer coisas negativas e agressivas com ninguém. Não se trata de ser bonzinho, percebe como mistura com a religião? Né? Não se trata disso, é uma coisa inteligente. É falar, eu não vou dar energia, eu vou viver a minha vida, eu vou trazer o tônus da energia, a força, a atitude, a sensibilidade de volta para mim. Cada um tem a sua. Viva e deixe viver, porque colou a atenção, cresce. Colou a atenção, impressionou, falou, isso que você está falando é verdade. Vem para você. Entendeu? O Marco está quebrando muitas pernas por aí com essa aula, hein? Então você acha que a ideologia de Freud é limitada ou errada no seu ponto de vista? No meu ponto de vista, ela tem uma escala. Não tem, entendeu? Como a mente nossa procura um certo e um errado, ela tem uma escala. Ela levou o estudo, né, até um determinado ponto. Mas quando eu digo para você, por exemplo, né, vamos sair do Freud e falar assim, a energia misturada desregula o sistema, você fica dando tranco, seu corpo fica tentando voltar para o equilíbrio. E o resultado disso são sintomas, né? E aí a medicina veio desenvolvendo estudo para lidar com sintomas e de repente estabelece certas causas e você acredita no seu médico, acredita no remédio, acredita naquele caminho. Ótimo, ainda bem que está aí, que existe. Mas a raiz não é. A raiz é energética. Duvido, Marco, de escola de todo mundo. Assiste essa aula mais umas 15 mil vezes. Compreenda quem você é de verdade. Para sentir no seu corpo os efeitos de não estar colado com as pessoas. Eu fui radical 15 mil vezes, se afasta e tal, porque assim, você fez muita força para colar a sua verdade na verdade dos outros, porque no seu fundo tem um grande medo, tem uma grande ameaça, tem alguém querendo te passar a perna, alguma coisa, ou um leão pular na sua jugular, porque o sistema de estresse está sempre ativado, porque você tem que lutar para viver, entendeu? Então, é complicado. Você sair disso tudo para perceber que isso é real e verdadeiro e parar de adoecer, por exemplo, você precisa de ter um caminho, um percurso. Eu percorri um percurso para não adoecer mais. Eu entendi, eu estudei, eu percebi os fenômenos diferentes da vida, falei, puxa, isso não é possível que uma pessoa, né, acho que foi o Kalunga que deu esse exemplo, e até eu falava antes, a pessoa vai num lugar, toma picada de cobra cantando o nome do Senhor e o outro, um morre e o outro não morre. Por quê? É a crença. O cara tomou a picada de cobra já com medo. Já falando, puta, esses caras são tudo louco aqui. Eu tô aqui gritando, cantando e tal, mas eles são tudo meio maluco, né? Olha lá, tomou uma picada, caiu. Não caiu, tá tudo certo com ele. Ai, mas eu tô com medo. Toma a picada, pum, morre. Entendeu? É tudo muito único, gente. É louco. Não fui eu que criei, né? Eu queria que não fosse assim também. Acredite, eu queria. Seria muito mais fácil, porque a gente fez tanta força para se enquadrar e se apertar. E aí eu descubro que não tem que fazer nada disso. Tem que relaxar, se dar apoio, ficar no agora, né? Pois é. Vamos lá. Olha que pergunta interessante. Existe pecado? Existe. O único pecado é fazer tudo que esse povo fala e se colocar por último. Pronto. Esse é o grande pecado que existe. Você como célula divina infinita, um fractal do todo, junto com a natureza, se humilhando, se dando mal de pobre coitado, de coitadinho,
pá, tá se jogando lá debaixo de um caminhão, né? Isso é um pecado. Não é que é um pecado, não existe pecado, entendeu, gente? Mas existe a ética cósmica. Não é então pode fazer qualquer coisa. Não é assim, não. Né? Mas o que freia o ser humano? Consciência não é freio, é escolha. É perceber que você está num ambiente, entre aspas, virtual, completamente ligado com toda a existência, e que tudo que você faz solta uma mensagem. Né? Uma pessoa que não tem consciência chuta um cachorro, grita com a esposa, ou a esposa grita com o cara, ela não compreende nada disso, com uma confusão, né? Confusão, e não tem estribeira, né? A coisa fica totalmente, né? Então esse eu acho que é o caminho da sua dúvida. Então não tem regra? Não tem regra. Consciência. Consciência de perceber que tudo é o todo, tudo é o sagrado, né? Não se trata de, então você não acredita em Deus? Não, eu acredito na vida. E que a vida toda é sagrada. E não é uma questão de acreditar, é uma questão de viver. É uma questão de sentir energias absolutamente inexplicáveis na minha própria pessoa. De topar com experiências onde eu tinha uma pessoa para testemunhar comigo, que um teto estava ali num lugar enorme, uma armação de metal, num dia, e no outro dia estava tudo embalado no chão, como se nunca tivesse sido feito. Não é teórico, não é nada disso. É que você é a criação junto com a vida. Qual a sua rotina? Minha rotina é aqui, com a minha vida, com minhas coisas, né? O meu trabalho, tem um outro trabalho, né? Aí eu procuro meditar, né? Nem sempre eu consigo todo dia, mas eu procuro meditar, procuro fazer meu yoga, né? Normal, entendeu? Tem coisas burocráticas para fazer relacionadas ao meu trabalho, eu faço, né? Eu tenho mais 4 bichinhos, 2 caramelos e 2 gatinhas. Aí os caramelos eu tenho que levar para passear, tudo, né? Tem o conteúdo do trabalho que eu preciso gravar, quero gravar, né? Eu gosto de gravar, opto por gravar. Tem uma coisa muito legal que o Espírito Luiz falou para mim uma vez, e agora eu compreendo melhor, né? Eu tenho que, não tem, né? Não faça na sua vida, nem desse trabalho, eu tenho que meditar, eu tenho que escutar uma aula, eu tenho que ler um livro. Não, eu opto, eu escolho por ler, eu escolho fazer yoga, eu escolho passear com os cachorros. Bote a palavra eu escolho, substitua o tenho que, porque o tenho que, ele é opressor, entendeu? O tenho que traz uma ideia de obrigação. E junto com a obrigação vem o se eu não fizer, é automático, a cabeça faz automático. Se eu não fizer, tem algo por trás. Alguma coisa vai me pegar. Se não fizer, eu vou estar malzinho, vou estar doentinho, vou acontecer alguma coisinha. Né? Então, sempre tem uma coisa opressora no tenho que. Por isso que ele insistiu comigo. E toda vez que eu falo eu tenho que, ele me corrige. Quando a gente conversa e tal, através da mediunidade da fé, eu vou falar alguma coisa e tal, ele... Tem que nada, você escolhe. Ele é até meio chato comigo às vezes, porque ele sempre me corrige. Marco, não é tem que, larga esse tem que. Você escolhe, você está fazendo o que você ama, o que você gosta, porque você vai falar eu tenho que. Não faça isso, né? Então, fica a dica para vocês também, você não tem que. Você está escolhendo, você gosta, você quer. Tá? As pessoas que comandam o mundo seriam aquelas com um padrão de consciência mais amplos? Olha, de um modo geral, esse negócio de pessoas que... É a conspiração que eu já falei. Pessoas que comandam o mundo, tem um negócio mais amplo e tal. Não. Larga isso. Larga a conspiração. Não interessa a conspiração. Nesse trabalho, conspiração não interessa. Entendeu? Porque você como consciência, como os espíritos já ensinaram para gente, não tem que temer nada, nem ninguém, nem sistema algum, nem coisa alguma. Você tem que ir atrás de você, porque através disso você
Fica inspirado. Você muda a sua vida, você muda de profissão, você muda os seus relacionamentos e sabe o que está fazendo, né? E você abre portas multidimensionais na sua vida, das suas escolhas que se descolam do macro, do todo, se descola do resto. Não importa o que eles fazem, não importa a fumaça no céu, não importa porra nenhuma, falando português bem claro. Volte-se para si e esquece o resto, né? Não importa. Sério, é literal, não perca seu tempo, não faça como o Marco. Teve uma época que eu estava escrevendo um livro e a gente esbarrou nessas coisas. E como a gente quer entender como a vida funciona, quer fazer, quer mudar mesmo, quer divulgar, quer fazer um trabalho bonito, quer crescer, a vida enxergou na gente uma oportunidade de provar. Gente, eu tive celular invadido, livro apagado, foi uma merda, tá? E eu fui contar isso porque foi foda, o computador foi pro saco, reiniciar tudo. Aí a gente falou, porra, vou fazer um boletim de ocorrência, sei lá, vou procurar uma orientação. Né? O policial quase riu na nossa cara, falando, esse nível de invasão que você teve é coisa de filme. A vida é foda. E o meu livro, ainda bem que não era legal, né? Agora, com toda essa visão que eu tenho, ainda bem que foi pro saco, né? Ainda bem. Deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que é isso, né? Ó, na quarta-feira manifestei algo que eu queria. Fiz isto de maneira consciente. Foi algo muito simples. Que legal, Zênio. O Zênio estava falando de uma experiência que ele manifestou algo que ele queria, né? E que foi consciente. Foi algo bem simples. Mas é através desse caminho que a gente vai percebendo que o que é colocado aqui é real. Porque é a experiência que mostra, né? Isso é muito bom. Isso é muito legal. Obrigado, Zênio, por compartilhar isso aí, tá? Isso, olha que legal. Mais uma pessoa. Quanto mais consciência, mais responsabilidade. Aí vem a culpa. Culpa é o quê? Perfeccionismo. Modelo do certo e errado. Modelo daquilo que é ideal. Larga essa merda. Entendeu? Consciência não vem com medo. Consciência é assim, consciência comigo. Quais as minhas escolhas? Puxa, se eu não conseguir hoje fazer uma escolha boa para mim, amanhã tem um novo dia. Não olha para trás, não lamenta. O sistema de autopunição, por isso que eu falo, olha, você pediu para ser zoado, para tomar tapa na bunda, para tomar tapa nas orelhas, para sofrer bullying, você pediu. Pronto, ponto final. Né? Agora é uma nova história. Fica no agora. No momento em que você lamenta, você volta o personagem, é automático. Aí você volta a dizer, eu não posso nada, eu sou um trouxa, eu sou um bobo, eu sou um burro, eu sou tonto, eu sou isso, eu sou aquilo. E a sua energia, tá bom, você é, a vida tá sempre com você. O Calunga ensinou pra gente aqui, ó, a vida tá sempre com você. Ela vai te trazer situações para confirmar que você não vale nada, que você não entende nada, que você não é perfeitinho, que você é bobinho, né? Mas de onde veio a sua ideia de perfeição? Veio desse fundo que faz a forma, veio do paradigma. Então você está iludido com aquilo que você acha que é real. E aquilo que você acha que está real, está mordendo sua bunda de volta. Não faça isso. Assista essa live, essa aula, mais 15 vezes. Tome nota. Perceba a sutilidade, a sutileza do que é ensinado aqui e o quão literal isso é e como isso se volta contra você ou joga a seu favor. Tá bom? Né? Responsabilidade e culpa são duas coisas que não devem andar juntas. Tá bom? Isso, ó. Percepção do todo, tal. E o todo é tudo. Por isso que eu falo, larga a conspiração, larga os preconceitos. Você está abrindo as portas restritas através da sua crença, através da sua energia. Larga o resto, larga o resto. Tá bom? Deixa eu ver aqui mais. Eu acho que é isso, gente. Eu vou ter que dividir essa live em duas. Provavelmente ela vai estar publicada aqui novamente. Tá? Você assista quantas vezes você quiser. Eu vou quebrar ela em duas partes, provavelmente, porque eu já nem sei mais quanto tempo eu tô aqui, mas eu vou quebrar ela em duas e vou publicar de novo. Mas, uma última vez, esse perfil é o curso. Ele tem várias aulas aqui, então
Faz uma maratona. Se você é novo aqui e não entendeu muito bem, faz uma maratona, vê se você se identifica ou não. Se não se identificar, tá tudo certo. Se não gostar do que eu falei, também tá tudo certo. Né? Só não vem, só não faz, só não acessa, só não comenta, só larga pra lá. Você é livre, né? Assim como eu sou livre para te dizer, olha, foi um grande engano, mas não tem problema. Hoje pode ser diferente, tá bom? Você é livre. Isso aqui é um curso. E também é um curso Agentes da Luz no YouTube. Tá bom, gente? Obrigado pela audiência, pelas perguntas, pela participação. Eu vou publicar então. E um grande abraço, um bom dia para vocês aí. Até breve. Acho que domingo tem live para mudar o tema de trabalho, porque a cada 15 dias a gente muda o tema e são novas meditações, novas frases, a gente vai mudando, vai trabalhando. Até breve. Tchau, tchau.